Meu amigo pastor Marcelo Lima, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor, estar por aqui conosco hoje no canal Tá Inscrito. E hoje o pastor Marcelo nos dá a honra, né, da sua participação. Eu peguei uma cola com ele, como eu faço com todos os participantes. Pastor Marcelo hoje é pastor evangelista, líder geral dos jovens. Como é o nome lá, pastor? Flame. Flame. Por que Flame, né? É, Porque geralmente a gente tem culturalmente um nome já das é, siglas que antecede a é, igreja. Por a que Flame igreja. lá na Coraci? Porque é filhos lutando por almas no mundo espiritual. É diferente, né? É, E estabeleceu isso até. é, já faz um tempo já. Pronto. Aí, por isso que ficou Flame, né? É, Pronto. Hoje ele é um dos líderes geral, que é uma comissão de liderança. Hoje o isso. pastor Marcelo é um dos líderes geral também lá do Flame. Pregador há mais de 14 anos, bacharel em teologia, servo de Deus Altíssimo. Pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade entre nós. Satisfação toda minha. É um prazer estar aqui contigo, cooperando aqui nesse projeto que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, Amém. né? E a gente está aqui para bater um papo. Amém, Papo de amém. crente, né? Papo de crente. Papo de crente. Papo de crente é assim: mesa, Bíblia, café. Café não pode faltar. Pronto, show de bola. Pastor Marcelo, nesse caso, quero começar com uma pergunta, né? Que hoje o senhor é pregador há mais de 14 anos, né? Sim, Como foi que isso começou, essa ideia de ser pregador? paz, começou. Como você já bem sabe, eu tenho um irmão, né, que é pastor já há muito tempo, pregador, foi um dos grandes pregadores do estado do Pará, inclusive, ainda é, né? Mas no quesito midiático hoje, não é tão visto, né, Uhum. como outros pregadores estão sendo. Mas foi através do meu irmão, pastor Max, que nós sempre tivemos essa possibilidade, essa de cantar, né? Família musical e tal, aquela coisa toda, Sim, porém, sim. ele sempre foi um camarada muito estudioso, sempre foi um camarada que sempre gostou de ensinar. Ele é o mais velho, pastor Max, não? Não, ele é o segundo, né? Hum, Somos quatro irmãos, ele é o segundo. E ele sempre teve essa habilidade em falar. uhum. E eu sempre ouvia muito ele pregar e tudo mais. E foi a primeira inspiração no quesito pregação foi ele, Pastor né? Max. Tive outras inspirações, mas a principal, assim, no quesito pregação foi ele. Pastor Max, né? Foi aí que começou. Pronto. Mas nesse caso, o senhor começou pregando ou cantando? Como foi? Não, cara, eu comecei cantando. Comecei cantando. Não, na verdade, vou ser sincero, eu conheci o senhor cantando. Se Sim, eu sim, assisti um sim, rio, o senhor, eu falei, cara, sim, diferente sim. demais. Aí tive essa graça aí de Deus me agraciar com esse dom aí. Tem gente que pensa que eu fiz aula de técnica vocal. Eu fiz nada, velho. É talento puro mesmo, assim, É Deus mesmo, tem raiz, dessa não. purinho. Amém. Porque isso é importante destacar, É, né? O senhor nunca fez aula de não, nada. canto não. Só que eu sempre ouvia muito. Sempre ouvi muita música. Lá no início, com quem foi a inspiração, assim? O senhor olhava assim, caramba, esse cara é diferente demais. Tem um cara que ele é um americano, chamado David Phelps. Ele, ele foi considerado um dos maiores tenores do mundo, Uhum. né? É um americano, inclusive ele fazia parte do back vocal do Elvis. Olha aí, E é um cara sensacional. que foi uma inspiração logo no início. É, porque ele é cristão, né? Sempre foi Uhum. cristão e tudo mais. E canta demais. Aí eu ouvia, eu começava a tentar imitar ele, né? Cantando. Aí de vez em quando ele desafinava pra caramba. Aí voltava, os vizinhos que passavam perrengue É, comigo lá. Que varão, eu gritava demais em casa. eu acompanho algumas histórias seu, o senhor perturba um pouco sua mãe, né? Demais, E aí ela é o demais. primeiro alvo, né? É, demais. A gente é resenha demais, cara. Amém, amém. E como foi que aconteceu essa transição aí? Cantor, pregador, então mesclando os dois pontos? Assim, a gente sempre gostou de ler muito, né? A gente sempre teve essa didática de estudo e tudo mais. E teve um dia, numa oração do meio-dia, que o pregador da oração do meio-dia faltou, né? E a única pessoa que estava lá era eu, para ministrar. E eu fui lá e ministrei aquilo que eu já havia estudado há um tempo. Eu olhei, eu disse assim, meu rapaz, deu certo, Uhum. deu certo. E eu comecei a estudar a Bíblia mesmo, de fato, né? Porque, vou deixar um negócio bem claro aqui, tem cantor que não gosta de Bíblia.
Canta por cantar. Fala, Jesus! Canta por cantar e não sabe o que está cantando. Aham, E eu fui um desses. sim, sim. Mas depois que eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, por ler a Bíblia, porque ler eu sempre li, Uhum, mas Bíblia também é diferente. Aí eu passei a ter um amor maior pelo sim. ministério da pregação, né? Aí deixei de lado. Tanto é verdade que o povo me convida para cantar, eu não vou. Olha, eu não sou. Se eu chutou o balde que nem o Jefferson, do Jefferson Soares, né? Olha, se for pra cantar até eu, mas tem que ser o pregador da noite. Tipo isso. Mas a maioria dos convites é mais para ministrar mesmo Sim, sim, palavra, sim. mas O senhor tocou no assunto, né? Que, poxa, tem todo cantor gosta de Bíblia. Fala pra nós qual é a diferença do cara que canta, que é convidado para cantar, e o ministério dele é só em torno de louvor de música, e o cara que prega. Porque, óbvio que tem uma diferença, sim. mas por que a maioria, vamos dizer assim, dos músicos não tem essa paixão também pelas escrituras, né? Cara, assim, eu enxergo de uma forma, né? Tem muita gente que canta hoje, eles cantam por cantar. E eu amo ouvir gente que tem talento. Eu fico com raiva às vezes quando eu vejo alguém que tem talento e não explora o talento que tem, a voz que tem, né? Mas contrapartida, tem umas pessoas assim que não têm tanto talento, mas quando eles pegam a oportunidade, eles entregam o melhor de si, eles tomam aquele ambiente para si ali, pronto, acabou. Eles adoram de alma. E inclusive eu estive num evento com uma pessoa de renome, foi cantor e canta muito, canta Uhum. demais. Porém, não supriu a necessidade espiritual do evento, Sim, né? Porque não é só cantar. Você precisa envolver o povo naquilo que tu tá cantando. ok, ok. O ministério da adoração, vamos dizer assim, você precisa envolver o povo naquilo que você está Uhum. cantando. Então, para você envolver o povo naquilo que você está cantando, você precisa cantar a Bíblia. Você precisa adorar Jesus. Porque hoje em dia o povo não está mais se voltando à adoração. Ok, A gente quer trazer alguém para trazer povo para dentro da igreja. Isso é normal. sim. Mas do que adianta eu gastar um dinheiro legal para trazer um camarada famoso para minha igreja? Que não é barato também, né? Nada barato. Vai trazer um cara desse, uma pessoa, e simplesmente por cantar. Cantar por cantar, eu canto. Uhum. Eu pego minha viola e faço uma ferida na minha igreja. Acabou. Mas, concernente à tua pergunta, eu acho que porque o povo se envolve muito na música, né? A música, ela abrange muito estudo também. Muito estudo. E eu não consigo compreender o porquê tem uma grande maioria que não gosta de Bíblia. Eu não consigo entender. Essa é a grande verdade. Eu não consigo entender. Porque se o camarada for de fato amar a música, ele tem que amar a Bíblia. Ok. Porque a Bíblia nos ensina o que de fato é adoração. Enfim, é isso. Entendeu? Eu não consigo entender. Mas não são todos, Sim, né? sim. É importante a gente frisar isso. Não são todos. Eu conheço cantor que ama a Bíblia. Eu conheço Que não, cantor não que só tem uma louva, mas vida. ele ministra, né? Ele tem uma vida Tem de. uma vida devocional com Deus, Sim, sabe? Não é o camarada que aperta o botão automático e vai ok, embora, ok, ok. né? Isso é interessante. Por um tempo, os caras, na verdade, até hoje, né? As pessoas batem muito no pregador que repete mensagem. Ah, E o cantor que canta o mesmo hino o ano todo, mano. Como é que é faz? verdade, Como é cara. que faz nesse sentido aí? Os caras batem na gente. Agora é recente, eu fui pregar com os jovens. Pastor, mas o senhor falou a mesma coisa. Mas me fala pelo menos dois tópicos aí que eu falei, da semana É, passada. Mas e o louvor da menina? Foi o mesmo louvor, não é tem diferença. E verdade. aí? Não, é verdade, pois então repete, repete. Pregar, mano. E aí? Vai me bater? Co- Tipo, é um negócio interessante. Eu vou te falar uma coisa aqui, que como o nosso assunto principal hoje aqui é essa transição, né, Sim, sim, da sim. vida, Estamos chegando lá. né? Mas eu já vivi muito no botão automático. Ah, isso é forte. Muito, muito tempo. Quando eu falo que eu já vivi muito no botão automático, é viver essa vida de não ter tempo de estudar, de fazer mensagens. Porém, hoje eu adquiri
um método para a minha vida devocional a respeito. Sim. Todo início do ano, especificamente, os 2 primeiros meses do ano de cada ano, cada dia de cada mês eu faço uma mensagem. Para quê? Para ter muita mensagem? Talvez sim, Ok. talvez seja, né? Mas também para melhorar a minha didática no quesito pregação. Tipo, isso aqui tudo é mensagem, Aham. Olha aí. né? Sim, sim. Tudo é sermão. Porque nós estamos vivendo em uma época hoje que me entristece às vezes. Porque na minha época eu estudava a Bíblia para conhecer Deus, conhecer mais Jesus. Hoje nós estudamos a Bíblia para virar pregador. Tem uma grande diferença, né? Virar pregador porque queira nós ou não, pregador virou alguém remunerado. E na minha época não. Na minha época a gente ia para as agendas só para pregar e dizer, cara, eu preguei ali. Pagava para pregar, né? Pagava para pregar. Deslocamento, passagem, tempo, vai, De bike, bike andando, chuva, obreiras. sol. Mas eu não sou contra isso, o Ok. pregador ser remunerado. Porque eu já fui muito, inclusive cobrei muito. Uhum. Não sou contra quem faz isso, de maneira alguma. Eu sou contra o camarada que vai por isso só. Uhum. Tem uma fala que o meu irmão fala muito, e a gente aprendeu isso, que o acertado nunca sai caro. Mas eu fico contra o camarada que só diz que vai por tanto. Uhum. Se a igreja em si, o pastor que está convidando, chega com um cara e diz assim mesmo, eu só posso fazer isso por ti, precisa ser sincero. Eu sou contra também a falta de sinceridade da liderança que está fazendo o convite. Porque se de fato você acertou algo, não deu, não deu. Pronto, acabou. Você não cria uma expectativa naquele que você está convidando e também você não cria uma expectativa no camarada que está te fazendo o convite. É. E pronto, encerrou. Mas hoje a galera está estudando a Bíblia para virar pregador. Isso é preocupante. E nesse caso, o foco primário não é o reino, né? O foco primário aí é o quê? É o financeiro, É, é o status, é o engajamento na rede social. O senhor consegue enxergar também dessa maneira? sem dúvida. Porque se a gente for prestar atenção, Márcio, um pregador hoje ganha mais do que um camarada que trabalha de carteira assinada Sim. Às vezes uma única noite, né? Ele mata isso. numa única noite. E é muito bom a gente falar sobre esse assunto, Sim, fica à vontade. porque eu costumo dizer que o dinheiro do itinerante muitas vezes é amaldiçoado. Porque da mesma forma que ele vem, ele vai. Eita. Agora, por quê? Por conta do pregador não entender a sua realidade financeira. Hum. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo pregador que ostenta, ele quer viver na sua realidade de vida a realidade da agenda que ele vai. Como? Ele quer comer dos melhores restaurantes, Hum. vestir as melhores roupas, andar com melhores carros e etc. Só que se a gente for imaginar isso, quem garante isso para nós na agenda é a igreja que convida a gente. Ok. A gente anda com os melhores carros, melhores hotéis, Uhum. melhores restaurantes, que o povo gosta de recepcionar. Aí o cara sai da agenda, volta para a cidade dele e ele quer viver isso pelo fato do sistema midiático hoje. Eu preciso ostentar isso. Eu preciso transparecer. Até porque naquela agenda ele postou que ele Exatamente. estava no melhor restaurante. Exatamente. E assim, Mas, cara, cada um vive a sua vida. Só que a oportunidade que eu tenho de falar com novos pregadores, pessoas que são mais próximas, eu falo, cara, toma cuidado, uhum. inverte teu dinheiro, aplique em alguma coisa. Porque o ministério, como eu já tive, né? O ministério é como você carregar um garrafão de 20 litros de água. Uhum. Pô, você carrega. Todo mundo tá te vendo, todo mundo te convida, você tá nos cartazes, você tá nos eventos.
explodiu. Puf. Só que tem um porém. Uma hora o braço cansa. Você vai ter que descer esse garrafão de água. E o ministério é dessa forma. Quando não quebra na tua cabeça, né? Exatamente. Você vai ter que descer. Por quê? Porque vai cansar, obreiro. Vai chegar um dia que tu não vai ter convite. E eu vou te falar uma coisa. Pregador que é acostumado a viajar todo final de semana, quando não tem um final de semana que ele não viaja, ele fica doente. É, né? Que eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Ele olha para a agenda dele e fala: o que está acontecendo? O Obreiro de Jesus. que está acontecendo? Cadê o convite? Olha, meu Deus do céu. Tá... Eu tive. Tipo, eu viajei o Brasil todo, né? Uhum. Pregando. E quando tinha final de semana assim que eu via que não tinha agenda, o obreiro ficava doente. Ficava agoniado dentro de casa. Ficava agoniado, 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 agoniado. Depois eu fui entendendo as coisas. Porque eu era imaturo, essa é a Uhum. verdade. Sim, Preguei muito, viajei muito, muitos eventos, muitos lugares, mas eu era imaturo. Pregador imaturo. Mas, graças a Deus, isso aí bem, saiu do coração, né? pronto. Isso é um tempo. Sim, esse é o fator, né? Hoje a mídia, o que levava o senhor a 14 anos para pregar e chegar em determinados lugares há um tempo atrás, e ter que ralar muito para chegar naquele lugar, hoje, através da mídia, um Reels que viralizou, a igreja lá Verdade. vê, hypou, e o cara, E irmão, olha, eu não tá, sou velho, não, hein? tá disponível, tal data, né? Ou seja, e talvez esse é o perigo da questão da rede social, né? A É, conversa tá falando pregador, mas a gente vai chegar na transição, mas a gente percebe muitos jovens pregadores que já têm um certo potencial e precocemente. um talento para ser desenvolvido Sim. e acabam estando em algumas portas que essas portas elas podem matar É, seu é isso é uma verdade. uma verdade. É, eu acho que quase absoluta. Sim, sim. Porque hoje em dia você, como você falou, você posta algo, você pode promover aquilo que você posta, Ok. investiu, puf, explodiu. Aí você não tem estrutura para pegar porrada. Como tem um rapazinho agora na mídia, Tá apanhando que nem. apareceu, beleza. Aí a pergunta é: esse menino tem estrutura para pegar porrada? Do jeito que ele tá apanhando? É, Entendeu? não é pouco, né? Então, primeiro que ele precisa ter uma estrutura de fato. Eu sempre me preocupei muito com essa questão. Ah, me convidaram para evento tal. Será que eu tenho capacidade suficiente de suprir essa necessidade? Eu costumo dizer, pastor, veja se o senhor concorda comigo, que existem portas que elas, se a gente não tiver a maturidade suficiente para lidar com elas, vai ser só um acesso, Exatamente. não volta mais. Exatamente. Ah, mas por que não voltei? Porque não era o tempo para aquela porta. Exatamente. O que que o senhor enxerga sobre isso? É fato e verdade. 2017, eu estive no Gideões. Uhum. Eu estava em cima do púlpito dos Gideões e eu recebi um convite para falar lá. Pastor Eliseu, disse assim mesmo, não quer? Eu olhei o povo, observei, tinha outros amigos. Eu disse, não. A pergunta é por quê? Sim, sim, sim. Primeiro, porque da mesma forma que aquilo pode te trazer uma mídia, Uhum. da mesma forma aquilo pode te apagar. Eu conheço gente que foi lá pregar que, Nunca mais apareceu no cenário, né? entendeu? Então tem essas duas vertentes. E eu, por ter maturidade o suficiente na época já, eu olhei e disse assim mesmo, cara, não é não. Não quero. Uhum. Tinha um primo meu, que inclusive ele mora em Itajaí, tava lá e disse, rapaz, pelo amor de Deus, vai. Isso aqui é uma porta gigantesca. Eu disse, é. Mas Deus não disse que é pra eu atravessar essa porta. Sim. Eu sempre tive essa sensibilidade, sabe? Essa sensibilidade de olhar e dizer assim mesmo, não, o cajado não tá comigo, irmão. Não tá. Já teve várias oportunidades de eu olhar assim um evento grande, de ser convidado, eu olhar assim, pastor, eu acho que não rola hoje não. Se o senhor tiver outra pessoa para pregar, coloca aí. E o pastor insistia em eu pregar. Foi ruim? Não. Mas não supriu as expectativas do povo. É.
Porque, querendo ou não, existe um nível espiritual para cada evento, né? Existe uma Existe, estrutura para cada evento. existe. Eu confesso para o Senhor que eu demorei a entender isso logo no início da nossa caminhada. E algumas portas, eu fechei essas portas. Outras voltei pela graça e misericórdia, porque se fosse botar assim, pela performance, Sim, eu tinha acabado com o congresso, mano. Porque os louvores bacana, uniforme top, a igreja com uma harmonia sim. e eu não tinha estrutura para aquele evento. O raciocínio, o texto, a forma de aplicação da palavra, tudo isso Some, né? Às vezes. estava olhando. E tem outro detalhe, Márcio, que a gente precisa pontuar aqui, que é muito interessante. Tem pregador que acha que o evento virou por conta da mensagem que ele pregou. Hum, E nós precisamos ter maturidade suficiente de entender que não é isso. Você vai para um evento, você simplesmente é uma cereja do bolo. ok. Porque existe um povo que você está recebendo um convite desse povo, que tem meses de oração, dias de evangelismo, que a igreja se dispõe a fazer algo, se colocar na posição de Deus. Hum, Sabe o que o cara faz? Vai, prega, pum, explode e diz a si mesmo: eu sou o cara. Sendo que tem um povo que está orando há meses por conta de um congresso, de um evento. E às vezes não é por conta de nós, da nossa mensagem, hum, é por conta do povo que estava ali consagrando a vida. uhum. E quer que eu te revele o negócio? O grande índice de pregadores, fazer o corte, pregadores bandidos que tem nos nossos altares, que continuam pregando dessa maneira em grandes eventos, é porque o povo não tem essa sensibilidade de diferenciar essas coisas. Porque o camarada tá errado, tá cheio de BO, mas prega no evento, o evento, pum, explode. Uhum, Primeira coisa que ele vai pensar, tá dando certo. uhum, Mas não é por ele. É por conta de um povo que está consagrando a vida por conta daquele congresso. uhum. Entendeu? Então, existem pessoas que não têm essa sensibilidade de fazer essa separação, né? Quando eu vejo assim uns eventos assim que eu vejo algumas pessoas pregando, explodindo, povo, disse, não, cara, a mensagem do cara foi boa, beleza, mas tem um povo ali É, que está consagrando a vida para que isso aconteça. Ah, a vida eles aceitaram a Jesus, cara, não foi por conta da tua mensagem, tu tem obrigação de fazer convite. uhum, Todo pregador tem obrigação de fazer convite. Tantas almas se renderam, não importa. Isso não é mérito é teu. Não é. É da igreja que convidou o povo para estar lá. Se a igreja não convida, não ia ter ninguém. é. A gente percebe muito isso, né, pastor? Porque há uma irresponsabilidade quanto à questão espiritual Sim, para o pregador que vai para determinado tipo de eventos, né? Isso é um assunto muito bom, a gente está aqui conversando sobre isso, porque é a área, né? O pastor conhece, entende melhor sobre essa questão aí. O grande ponto é sair de pregador itinerante e ir para a vida pastoral. É que isso, pastor? Existe uma diferença sobre esse B.O. trâmite. grande. Pois é, né? Porque o que acontece hoje, a gente estava conversando de bastidores sobre isso, é que muitos pregadores, eles conhecem e pregam de púlpito, Sim, se movimentam em púlpito. Acabou ali, pega só, vai para outra agenda, acabou ali, vai para outra agenda, sim. mas não sabem a vida pastoral, não conhecem. Não. E nos fale como é que é isso. O senhor está vivendo isso hoje na pele. É, Como é essa é transição entre diferente. pregador e. É diferente. Primeiramente, eu não queria, né? Sim. Mas sempre tive o desejo de dizer a si mesmo, não, um dia vai. Mas não queria agora. Essa é a grande realidade. Tanto é verdade que quando o meu pastor presidente, o pastor Carlos Ari, ele está em Coraci há 11 anos. Eu estou com ele há 11 anos. Uhum. Quando ele completou 2 anos no campo, ele me fez um convite. Ele me chamou para conversar e eu estava no auge da itinerância, no auge. Ele me chamou para conversar e disse assim mesmo: eu tenho 3 igrejas que estão precisando de alguém para dirigir essas igrejas. E essas igrejas podem te ajudar. Tu quer? Eu olhei para ele e disse assim mesmo: pastor, obrigado pela confiança, obrigado pelo convite, mas eu não, eu não quero agora não.
Ele olhou pra mim e disse assim mesmo: Tá bom, continue nas tuas andanças. Ele disse: Tá bom, obrigado. Hoje, eu vou te ser sincero, eu me arrependo de não ter aceitado o convite a esses alguns anos atrás. Sim. E é diferente, Obrigado. É diferente. Como eu falei agora há pouco, o pregador irresponsável, ele passa um ano inteiro pregando 5 mensagens. Uhum. Pastor, não. Todo culto ele tem que pregar algo novo. Uhum. Todo culto ele tem que pregar algo novo. Então o pregador, ele viaja a muitos lugares, muitas igrejas. Não é diferente, eu vou pregar a mesma mensagem. É pecado nisso? Não, Não. não. Mas há um desleixo, né? O camarada fica acomodado. Perde a dependência. É, é aquela questão que te falei aqui. É o botão automático. É. O camarada vai embora. A vida pastoral não. Como eu te falei nos bastidores agora, é 15% o púlpito da vida pastoral, Breno. É 15%. O pregador itinerante não sabe o que acontece numa secretaria. Não sabe o que acontece num gabinete. E eu uso uma expressão. Eu estou experimentando das duas vertentes, né? Porque eu já fui itinerante e agora eu estou cuidando de pessoas. Antes eu chegava só para pregar e ir embora. Eu chegava, a igreja estava lotada. Agora eu tenho que lotar a igreja para eu pregar. É É. diferente. É. É totalmente diferente. E a expectativa Mas que criava no Senhor, agora o Senhor cria a expectativa em quem convida. obreiro Tomara de que ele não fale Jesus. besteira, tomara que pregue Jesus. Obreiro de Jesus. É complicado. É, É complicado, mas é muito louvável. É, tem alguns amigos meus, pregadores, que eu tenho muito amigo pregador, tanto no Pará quanto no Brasil. Eles olham e dizem assim mesmo, cara, o pastor Ari te transformou mesmo, foi. Tem muita gente que tem uma visão errada do pastor Ari. sim, sim, Eu acho que tu já deve ter ouvido dizer que o pastor Ari não gosta de itinerante. Não é que ele não gosta de itinerante. Ele não gosta de itinerante irresponsável. sim, sim. Que não seja, que não dizima, que não oferta, que não comparece nos cultos. Mas qual é a visão dele? É transformar o itinerante em pastor de igreja. É. Une o útil ao agradável. Eu nunca me esqueço, pastor Marcelo, de uma conversa lá na convenção. Alguns pregadores assim, né, com uma roda, conversando. Eu acho que foi o pastor Ari. Ele falou assim, e vocês aí, quanto tu ganha por mês? Aí foi o Botão perguntando, tá vendo só? Quanto é que eu ganho? Não sei que, algum pastor de lá, quanto é que a gente ganha por mês? Eu, é dessa vida de itinerante, rapaz. Você tem que ser honrado pelo Senhor de uma forma digna. É, Tipo de coisa, nunca me esqueço disso. ele tem essa preocupação, Sim, né, com a vida do itinerante. Então, assim, é, eu vivi muitas coisas extraordinárias na itinerância. ok. Existe uma bênção na itinerância. Gigantesca. A gente não pode pensar que, não, de maneira alguma. A gente existe uma bênção. A bênção financeira, eu falei para o senhor no ano passado que eu preguei, deu uma mudança, uma parada, mas por quê? Porque existe uma bênção, existe uma Sim, necessidade suprida. O pregador que é pai, que tem que família, sim, né? Sou pai de 3 filhos, uma esposa, uma casa, uma estrutura para honrar. Então, apesar que eu não tenho valor, os valores que eu falo, eu não estipulo valor, aham, mas existe uma benção. sim, O problema todo é justamente o ônus e o bônus, né? sim, E aí o problema todo é que tem esse bônus que esse excessivo pode prejudicar a vida do sim, demais. diretamente. Demais. Porque teve uma época da minha vida da itinerância que eu pensei que eu era o cara, mano. Porque eu tava ganhando muito dinheiro. A Bíblia é muito clara, cara, quando ela diz que o amor ao dinheiro é o princípio Né? de todos os males. Então, eu comecei a olhar assim, não, cara, estourei, tá louco. Só que tudo é besteira, Breno. Uhum. Tudo é besteira. Tudo é palha. Tudo vai ser queimado, Breno. E eu tenho uma visão a respeito, hoje em dia, pelo fato de estar cuidando de pessoas, de estar liderando. Qual é a minha visão hoje?
Tem um pastor amigo meu que diz que a itinerância um dia vai acabar. Eu não concordo com isso. Que não vai. É, Que não vai. Mas uma grande verdade precisa ser dita. Só vai pregar em grandes eventos no Brasil ou até mesmo fora quem for pastor de igreja. uhum, entendeu? Você não vai, você não vai ver de um tempo para cá, até mesmo isso já está acontecendo. Sim, sim. Nas grandes igrejas, nos grandes eventos, você não vê pregador itinerante pregando, que não cuida de igreja, que não é pastor de igreja, que não auxilia, você não vê. É. Um ou outro Porque lugar que ainda dá. porque simplesmente o pastor que ama o seu povo, a sua igreja, não vai entregar o púlpito dele para um camarada falar besteira. E pastor, dentro disso, pastor Marcelo, louva a Deus que, graças à internet, já houve uma pequena diferença sobre quem levar para o púlpito, né? Sim, Porque agora com essa onda de cancelamento, de um é. podre sair aqui, estourar, tá? Deus me livre. E é o próprio pastor que também está ligado na rede social, que ele é enganjado também, tá de uma Sim, forma conectado, ele quer ser cancelado também por é. levar. Então, querendo ou não, já houve essa pequena Sim, mudança, e por esse motivo isso é uma verdade mesmo, de levar a pena. sim, sim. Porque tem a questão do cuidado, né? Tu passa o ano inteiro ensinando a tua igreja de uma forma e vem um camarada É, isso é falar algo, aquilo que você simplesmente contra aquilo que você ensinou, é complicado. Porque o itinerante vai lá, prega, pum, vai embora. sim. Pepino fica pro pastor lá, velho. Então é complicado. É por isso que o camarada tem que ter cuidado. E a diferença do itinerante pro pastor de igreja é essa. Porque ele precisa estar todo o tempo em contato direto com a Bíblia. Hum, E é uma grande verdade que precisa ser dita aqui. Nós conhecemos pregadores que só estudam a Bíblia quando vão pregar, sim, sim, sim. né? Que não tem uma vida didática, não tem uma vida devocional com a Bíblia, né? E isso é preocupante. É. E nesse caso aí, a ferramenta do pastor, você abrir a Bíblia e ele pregar toda segunda-feira, culto de ensino, domingo, não é só para o púlpito, né? Sim, Porque o pregador estuda para o púlpito. exatamente. O pastor, ele lê Bíblia, tem o seu devocional, mas não é púlpito, é gabinete, Exatamente. é velório, visita pastoral, convenção, É. vai para o tempo, tempo central, sai do tempo central. E aí, como E é é todo dia, obreiro. todo dia, né? Todo dia. Todo dia, obreiro. Tem os crentes chatos e perguntas dos novos convertidos, Olha, os jovens que estão aí também querendo crescer. obreiro tem situações assim que o povo me tem assim uma fama bem fechado, né? Meio marrentão. Não, ninguém percebeu isso, graças a Deus. Aí, e tipo, eu transpareço mesmo, sou marrento mesmo. Tem dessa não. A grande realidade é, que eu te falei agora há pouco, eu sou muito ruim de relacionamento. Porém, a vida pastoral tem mudado isso, né? Tem mudado, porque a gente precisa ter contato com todo mundo. Mas, porque a galera. Tem uma galera que fala mal de mim pra caramba aí. Esse camarada é exaltado. Não, mano, eu só não tenho obrigação de falar contigo. Sim, Ah, não falou comigo, eu não te conheço. Não te conheço. Através de da questão de eu ser muitas vezes tímido, porque tem gente que não acredita nisso, mas eu sou tímido. Eu tenho a capacidade de viajar do lado de uma pessoa e não trocar uma palavra com essa pessoa. o dia todo viajando, Ah, o dia todo viajando. não, Onde você quer um pedaço de. não, meu irmão, não falo, Breno. Às vezes eu prefiro sentar no corredor do avião ou do ônibus para ter facilidade de ir no banheiro, para não passar. Não gosta, Breno. E isso, como pregador, pode ser aceitável, É, abre aspas. Mas exatamente. como pastor não dá Não para ser dá, assim. não dá. Hoje não dá, Breno. E o senhor hoje é pastor, o senhor está numa área, né? É, Hoje o senhor está pastor na congregação ou está só na liderança geral? Como é que tá? estou na liderança do setor também, né? Que além de estar trabalhando na liderança da juventude geral, estou trabalhando no setor, São setor quantas 4. congregação lá, pastor? No campo, No campo, o senhor setor também. no setor são 22. O senhor pega esse bloco, É, né? são 22.
E no campo, 130 Hoje, Coraci por aí. é a maior da região metropolitana, né? É, É a é, maior, né? sim. Que desmembrou também alguns lugares e tudo E não vai mais. desmembrar nada, não tem previsão, né? Rapaz, não Pegar sei uma não. banda. Isso aí é com chefe que nem mete em boca, não. Falar nisso, o que que o senhor achou agora da polêmica do pastor? Ô, Breno. Não, porque assim, essa questão da nossa convenção, né? Uhum, Envolve o nosso pastor pregador e do sim, pastor. Olha a repercussão que deu a nível nacional a situação do querido pastor Ritter, né? sim. Aí bora botar agora, se isso se repete, Ctrl+C, Ctrl+V, com um pastor itinerante. Como é que isso seria, né, essa repercussão? Vamos botar qualquer pastor aí que está aí estourado. Você acha que isso teria um impacto tanto quanto foi com o nosso pastor? Olha, eu acredito numa forma. Não seria tão impactante. Sabe por quê? Porque hoje, queira nós ou não, a visão do itinerante irresponsável já está desgastada. O pessoal já normaliza, né? Já Exatamente, coisa normaliza. que não deveria. Sim, sim, sim. Mas concernente à posição do pastor, que aconteceu o fato, foi mais pesado por conta disso, da posição dele, É, né? Eu não sou um camarada, eu não bati nessa questão, não falei contra, uhum, não falei contra no quesito assim de expor ele, né? Até porque o apóstolo Paulo diz que a gente é concebido no pecado, essas situações. É, é muito complicado você que tá. A grande complicação foi como é que eu vou falar para a igreja que eu tô cuidando disso? entendeu, entendeu, É um peso. Mas concernente, ele deveria ter saído. Foi o que aconteceu. entendeu. A luz da Bíblia tem que sair. Porque eu já vi gente sendo disciplinado por pulseira. Uhum. Eu já vi gente sendo disciplinado por barba. Aí só por conta da posição eclesiástica não vai ser? Não vai ser afastado? Sou contra. Sempre você. Uhum. Então, os ensinamentos que eu sempre tive a respeito disso é essa linha de pensamento. Entendeu? Agora, a grande questão é olhar para o cara e dizer que não pode ter uma restauração na vida do cara. Uhum. Eu acredito na misericórdia de Deus. Sim, sim. Porém, essa misericórdia vai alcançar ele quando ele se arrepender e deixar. Então, ele precisa ser afastado. Foi o que aconteceu com ele. Pastor, nesse caso, essa é a grande diferença do pregador itinerante por exercício pastoral. Sim, Por exemplo, queria saber a sua opinião sobre isso. O pregador, ele cai, fracassa, erra, peca. Uma vez se arrepende, passa aquele processo de sim, restauração e pode voltar a pregar outra vez, mano. sim. Sempre vai ter uma igreja que vai convidar ele para pregar Exatamente. novamente, vai abraçá-lo, vai acolher. E o pastor, ele cai, ele erra, ele falha, ele pode exercer outra vez o ofício pastoral. Pode, pode. Ele tendo a restauração dele, cumprindo a sua disciplina, o seu afastamento, segundo a Bíblia, ele pode. Ele tendo uma autoridade sobre ele, que cuidou dele, que tratou ele pode, né? A grande verdade é que o povo não vai conseguir entender, Hum, porque o povo, ele é vingativo. Essa é a grande realidade. Davi, ele é muito realista quando ele diz assim mesmo: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Deus deu três opções para ele, né? Exatamente. Quer passar fome, quer cair na mão dos teus inimigos, tu quer cair na minha mão. Senhor, por favor. Deixa cair da mão desses caras, não. Esses caras não têm misericórdia. Então, o ser humano, isso é natureza do ser Sim, humano, sim. né? Ele pode voltar? Pode. Pode ser restaurado? Pode. Eu tenho essa facilidade de fazer essa diferença.
Eu consigo. Ah, o camarada errou, fez isso, aquilo tudo, foi exposto daquela forma e tudo mais. Eu consigo enxergar a restauração do cara e sentar para ouvir o cara. E adorar a Deus ouvindo o cara. Depois da sua restauração, depois do seu afastamento, depois da sua disciplina. Tem Entendeu? gente que não tem. Tem gente que não tem. Fica aquele preconceito eterno, né? Eternamente. Preconceito, um julgamento que não tem fim, não acredito no exercício da misericórdia. E eu costumo dizer uma coisa, esse Deus que muita gente prega sem misericórdia, para mim é um demônio. Tem gente que acha pesada essa frase que eu falo, mas é o que eu vejo. Porque a misericórdia de Deus me alcançou, cara. Sim. Quem era eu? Uhum. Eu sou a prova viva da restauração de Deus. Então quer dizer que eu quero perdão para mim e justiça para todo mundo? A justiça, ela precisa estar ligada ao quesito do que aconteceu, afastamento, justiça. É misericórdia. De acreditar na restauração do cara, entendeu? Então a minha visão a respeito disso é que ele precisa cumprir. Passou o tempo, restaurou, está estruturado novamente, Sim. pode exercer. Pronto. Meu amigo, para a gente finalizar, qual é a grande dificuldade que o senhor enfrentou como pregador e qual é a grande dificuldade que o senhor enxerga hoje como pastor de jovens, setor geral? Obreiro, como pregador, Cite uma das milhares. porque hoje eu estou um pouquinho forte, né? O povo desdenhava muito, obreiro. Parecia assim que quando não acontecia isso eu estranhava. Só o pau da rabiola, como os outros. Só a seda, varão. O povo olhava pra mim e dizia assim, porque assim, a grande realidade é que eu comecei a pregar em grandes eventos porque o meu irmão me indicava. Porque eu preciso falar um negócio aqui, cara, meu irmão, quando ele não quer ir pro evento, ele não vai. Ele não vai. Me queima mais, tá pouco. Não, vou falar. Pastor Max Lima, quando ele não quer ir, ele não vai. Você vai virar um corte, vai marcar ele. Ele não vai. E eu fico olhando pra ele às vezes assim. Tu não ia falar em tal lugar? Oh, não. Não vai, Obre. Aí quando acontecia isso, ele pegava e me indicava. Vai pregar lá que eu não vou poder ir. Aí teve uma vez que eu fui pregar numa cidade chamada Junco, no Maranhão. Shirley Cavalhar cantado e tal, aquela coisa toda. Evento grande. Vai lá que eu não vou, não. Eu fui. Aí tava minha cunhada comigo, porque ela ia cantar, né? Pastora Paula. Cheguei lá e tudo mais, franzino, obreiro. Franzino, seco, só cabeça. Cheguei lá e o pastor olhou e tal. Tá, e me apresentou e tal. Isso aqui, Marcelo Lima e tal, irmão do pastor Max. Tudo mais. Aí o cara dizia, e o pastor Max? Cadê ele? Eita, "Não, ele não vai poder vir e tal, não sei o que, não sei o que, mas... Aí veio o irmão dele e tal, ele, tá, entendi, mas e o pastor Max? eita, Varão, ele falou isso 3 vezes. Sabe aquele momento que Jesus chega pra Pedro e diz assim, tu me ama? Falou 3 vezes. Ele disse, não, mas o Marcelo veio pra substituir e tal, pra pregar e... Tá. E o pastor Max? eita. Aí eu fiquei assim, eu disse assim mesmo, pastor, fique tranquilo, se você não quiser que eu pregue, você pode pregar. Colocar outra pessoa aí. Não, tranquilo. Colocou a gente no hotel e tudo mais. Aí depois ele falou pra minha cunhada, pra Paula, e disse assim, mas não, eu vou deixar ele pregar. Ela pegou e falou, eu já tava meio com raiva já. Uhum. Não vou pregar não. Aí eu disse, não, tá bom, vou pregar. Eu cheguei no Junco, era 11 da manhã. Almocei, fui pro hotel. Obreiro, eu orei de 1 da tarde às 5 da tarde. Atribulado para Deus lavar minha alma para eu poder pregar. Senão Deus precisa fazer alguma coisa. Aí ele pegou, o Chile cantou, aquela coisa toda, tava multidão na rua. Fui pregar, Breno. 25 minutos de mensagem. Deus invadiu a rua assim de uma forma poderosa, sabe? Eu olhei para trás, o pastor tava, tava quase morrendo de chorar. Aí eu entreguei o microfone para ele, não, continua. Ele disse, não, pastor, toma o microfone. 30 minutos eu parei de pregar. Uhum. A igreja adorando a Deus e tudo mais. Muitas almas se renderam no dia lá, para a glória de Deus. Mas isso acontecia direto comigo. A Uhum. dificuldade que eu enfrentava muito era a questão do povo desdenhar muito de mim. Ok. Que olhava para mim
Já teve vezes de eu ficar horas e horas no aeroporto esperando por me buscar, sendo que o camarada tava lá, passava por mim e não sabia que era eu. Porque, tipo, o camarada fala comigo no telefone e pensa que é um camarada velho, mano. Aí chega o camarada franzino, magrelo, só a cabeça. Eu imagino o pastor Eliseu, não? Ah, a grande diferença é que ele é conhecidão, né? É a diferença. Então, vê um pingo de gente em qualquer lugar é ele. Meu amigo, e a questão pastoral, né? O senhor já se deparou hoje que é a maior dificuldade como pastor, o senhor pode compartilhar com a gente? Primeiro que eu pastorei no meio da favela, né? Já teve situações do camarada querer entrar na igreja pra matar outros. Pesado, né? E, tipo, eu sempre evangelizei muito, né? Em Boca de Fumo e tal, essas coisas todas, porque eu morei no Bengui e tudo mais. Então o crime lá era terrível. E eu sempre tive contato com essa galera, porque eu evangelizava muito. E a gente tinha um grupo na época, na minha época, chamado Caçadores de Almas Perdidas. Eram só pregadores. Sim, sim. A gente ia para as agendas, pegava oferta, essas ofertas que a gente pegava, comprava roupa em brechó, fazia sopa e ia entregando esse povo. Então eu sempre tive contato. E teve um dia que a gente recebeu uma visita dessa na porta da igreja, o camarada com a 12 na mão, Ah, ah, dizendo assim mesmo, mas vou matar fulano de tal aí. E a gente tem que ir por lá na frente e dizer, não, Breno, tu não vai não. Tu não vai porque minha ovelha. sim. E eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Não existe uma galera que mais respeita a crente do que a galera da criminalidade. É. Lá era vermelha lá, pessoal. Total, total. Muita conversa, o culto rolando e o camarada cabreiro com medo de morrer dentro da igreja, porque não tem saída, a única saída era a porta de entrada. A janela tudo com grade. E o camarada teve que se converter lá mesmo. E tal, diz, não, minha ovelha, não, aqui tu não vai entrar, e aquela conversa toda e bababá. E a pergunta que sempre me fazia, o cara, tu não tem medo? Nunca tive, graças a Deus eu nunca tive. Eu sou meio perturbado da cabeça mesmo. Sim. Nunca tive. Outras situações também que eu já enfrentei com meu irmão, inclusive com a minha cunhada, a gente foi tirar um camarada de dentro do pneu, obreiro. Literalmente queimado, né, mano? E os caras iam queimar ele dentro do pneu com fita na cara e tudo. Fita adesiva, né? Ah, minha ovelha, isso 3 da manhã, obreiro. Porque pastor é assim, o telefone dele tem que estar ligado. É. 3 da manhã. E foram situações iguais a essas que a gente já enfrentou. Mas difícil mesmo é conviver com um crente que sabe muito. Pelo menos que pensa que sabe, né? É. Que estudou um pouquinho e pensa que inventou a pólvora. Tem. Eu acho que a grande dificuldade de todo pastor é essa galera. De achar que sabe mais do que o pastor. Você pode conhecer de teoria, cara. Uhum. Prática você não conhece. Então, relacionado a isso, eu acho que é a grande dificuldade, assim. Eu nunca fui de debater com ninguém, não. Nunca gostei. De debater na internet, esses negócios. Uhum. Ah, perder meu tempo fazendo comentário. Vou nada, Breno. Tem muita coisa pra fazer. Mas tem uma galera aí que tem muito pastor que sofre. Porque o camarada diz assim mesmo. Eu lá vou pra igreja pra ouvir esse camarada, eu tenho mais conhecimento do que ele. É, acontece isso, né? Por que que tu não tá lá? É, A gente precisa. Como é que o cara diz assim, conheço mais do que ele, só que não tem a sensibilidade do conhecimento de dizer assim mesmo, eu conheço mais, eu tenho mais conteúdo, beleza. Mas ele é meu pastor, irmão. uhum. Ele é meu pastor, minha autoridade espiritual sobre mim. Sim, sim. Então a grande dificuldade hoje é essa questão do pastorado, de enfrentar essas situações, de não dormir direito, Ok. estar sempre na casa de alguém, visitando, tomando café. Porque queira nós ou não, obreiro, a ovelha só precisa de uma coisa, é de atenção. E que tu vá na casa dela nem se for para tomar água, Ok. porque é o segredo do crescimento, né? Uhum. Esse momento que a gente está tendo aqui é o momento que pode acontecer Sim, um ministério pastoral, verdade. porque Jesus fazia isso. Jesus amava o discipulado. O que é o discipulado? É sentar numa mesa, é É, sentar à mesa tempo de mês. e conversar. Sim. Ele sempre amou essa questão de mesa e dá o maior valor de ceiar na casa dos outros.
né? A mesa cura, né? A mesa revela a traição. A gente se expõe. Exatamente. Exatamente. A mesa expõe quem de fato é. Meu amigo, que informações, que papo muito gratificante. Queria que o senhor deixasse para nós aí uma última mensagem, que tem muitos pregadores que cercam o senhor, que lhe acompanham nas redes sociais. Sim. A gente percebe que o pastor Marcelo é um cara que ele não se preocupa muito com a questão da opinião dos outros, não. Não. Você tem caixinha de pergunta. Eu fico só acompanhando lá Não. nos stories lá. E o cara fala mesmo que é para falar, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Como é que o senhor hoje pode transmitir uma mensagem para essa geração nova e ao mesmo tempo conseguir viver a sua vida? O senhor é um pastor que se exercita, cuida da Sim. sua saúde, joga sua bola, se exercita, vai para cima, vai para baixo, não para, mas é um pastor, um Sim. líder, é uma Sim. mente que influencia outras pessoas. Sim. Deixe para nós essa mensagem final baseada naquilo que o senhor acredita. Eu costumo dizer que tem possibilidade de ser santo sem deixar de ser jovem, né? Como você falou, eu jogo bola, eu luto, atiro e atiro bem, inclusive, dou maior valor, Isso é bacana, o cara tira e atira bem. Quem vem falar, eu jogo muita bola. entendeu? Então, a minha grande preocupação, sabe o que é? É que eu sempre tive, cara, eu sempre fui apaixonado por vidas. Eu sempre fui apaixonado por vidas. Então, as mensagens que eu sempre pregava, as mensagens que eu prego, é todas voltadas às vidas, restaurar vidas. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente se perde, porque o itinerante, ele quer virar, ele quer fazer virar, ele quer fazer valer a pena. Uhum, Ele quer fazer os seus vídeos, ok. né? Mas o conselho que eu deixo para essa geração que tá aí, tem uma que já começou, tem uma que tá começando, é uma coisa que eu aprendo com o texto de Marcos, quando acontece o encontro da mulher do fluxo de sangue com Jesus e a filha de Jairo. Uhum, Eu faço alusão ali de duas gerações ali. Uma geração que está sangrando há muito tempo e uma geração nova que está prestes a morrer, uhum, né? Jesus, antes de chegar para levantar uma geração nova, ele trata com uma que está sangrando há muito tempo. ok. Então, eu trato dessa forma. Respeito muito. Uhum, Eu respeito muito a geração antiga, cara. Uma coisa que a galera não tá fazendo hoje. Sabe por quê? Porque nós somos a geração da informação. ok. A geração antiga é a geração do conhecimento. Da prática, né? Exatamente. E eu fico preocupado quando eu vejo um menino, um rapaz, pensando que é alguma coisa por ter informações e acaba destratando quem já está desbravando o caminho do evangelho há muito tempo. Uhum, Nós só estamos aqui sentados nessa mesa aqui, mano, porque um dia alguém sofreu, abriu um caminho para trilharmos o caminho que nós estamos hoje trilhando. Nós precisamos respeitar aqueles que já viveram o nosso futuro. uhum, E o conselho que eu deixo para a geração hoje a respeito disso, respeite a geração antiga, cara. uhum, Aprenda, sente com esse povo, receba conselhos, aplique conselhos na vida, conselho dessas pessoas, porque o que Deus tem preparado para essa geração é gigantesco. Porém, essa geração precisa entender que eles não sabem de fato ainda e verdade o que é conhecer a Deus. uhum, Eles não sabem, cara. Porque se de fato conhecessem e soubessem, eles não rejeitavam os ensinamentos dos antigos. uhum. É uma visão que eu tenho a respeito disso. E pra gente encerrar, a gente já falou pra caramba. Ame pessoas, ame vidas. Sim, sim. Ame, ame a igreja, cara. Ame o reino de Deus. Acima de tudo, ame a Deus. Acima de tudo, tenha a sua vida devocional com Deus. Acima de tudo, tenha uma vida voltada ao conhecimento da palavra. Uhum. É o conhecer. Conheceu Bíblia, estudou Bíblia, conheceu a Deus, o Deus da Bíblia. Bem, E é isso. é forte. Meu amigo, dia 14, próximo, 14 não, né? 17, né? Não deu o evento de vocês lá. 19, Opa, 19. sábado.
Sábado agora, como é que vai ser esse evento? Fala para nós pra gente o local direitinho, quem que vai estar. Cara, Inclusive, a- nós deixamos aqui o podcast todinho, né? O Código da que é o Santidade. tema lá, né? Sim. O Código da Santidade. E, cara, o nosso evento vai ser no sábado. Vai ser lá no Templo Monte Tabor, Uhum. Augusto Montenegro, ali próximo à Agulha, em Coraci. E vai estar ministrando com a gente pastor Eliseu Viana, pastor presidente da ADECEP no Rio de Janeiro. Vai estar cantando Neto Silva, cantor Samuel Vieira, que também faz parte do nosso campo. E vai ser um momento muito bacana Bem, com a juventude. inscrições já foram encerradas. Já foram encerradas, né? Inclusive 1.200 jovens vão estar ali adorando a Jesus e E eu vai tenho estar lá, certeza. tá todo mundo lá. O obreiro vai. Tem os pastores aí que dizem que é capaz de cair aquele negócio lá. Mas segundo o meu pastor presidente, não cai não. Mas é isso. Sábado a gente vai estar lá e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez Obrigado pela eu. sua presença. Primeira edição, aqui é um projeto que a gente está iniciando, esse bate-papo, tempo de mesa. O canal está inscrito, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre que quiser, né? A Tamo gente junto. vai estar aqui para conversar. Eu queria deixar aqui que os nossos queridos amigos se inscrevam no nosso canal, curta, comente, deixe seu like Isso. e vamos juntos. Siga a rede social do pastor, vamos deixar na descrição do vídeo a rede social do pastor Marcelo Lima. E aí nós agradecemos você por esse momento, tempo de mesa. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.